Meus irmãos, uma boa noite. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, por favor. Aleluia. Eu gostaria de externar a minha alegria por este privilégio que Deus me concede de poder voltar a esta igreja linda, a esta igreja abençoada por Deus, para poder ministrar a poderosa palavra. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que, apesar de congregar em uma outra igreja, eu me sinto em casa aqui neste lugar. Aleluia. Os irmãos fazem parte da minha vida, os irmãos fazem parte da minha carreira ministerial, e eu louvo a Deus pela vida da pastora Cláudia, de todos os membros desta igreja, né? Se eu for citar nomes aqui, mas enfim, eu sou eternamente grato a Deus por esta igreja, por este ministério, pela vida das pastoras, que de fato contribuíram muito para a minha vida. Como disse a pastora Cláudia, o tempo que passei aqui ministrando aula no seminário foi um tempo estabelecido por Deus. Foi um tempo estabelecido por Deus, onde muitas pessoas foram edificadas, né? Eu tive a oportunidade de cooperar na vida ministerial de muitas pessoas. Eu me sinto alegre e feliz por isso. E Deus seja louvado pela vida da pastora Cláudia, da pastora Roseclé, que abriram as portas deste lugar para implantarmos aqui o seminário teológico. Eu vim só porque a minha esposa ela é responsável do departamento infantil lá na igreja, e hoje é culto do departamento infantil. Então, quando paramos para analisar a data, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí eu falei, então cada um vai para o lado. O meu pastor já tinha me autorizado a vir, falei com ele. Ele falou, vai e prega como se fosse a última vez, deixa Deus cuidar. É a palavra que ele sempre traz, né? Então a minha esposa ela teve que ficar lá com o Bento, com a Maria Clara, e estamos aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Os irmãos já conhecem o Bento, né? Eu costumo dizer que o Bento ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E nós tivemos alguns relatórios negativos da escola, foram 3 relatórios, e começamos a perceber alguns comportamentos estranhos também do Bento dentro de casa, muita agitação, falta de concentração, e seguimos a orientação da pedagoga da escola que ele estuda e começamos a investigar algumas coisas. E descobrimos que o Bento ele tem o autismo e a hiperatividade, uma série de coisas lá. E agora nós estamos numa grande questão porque a psiquiatra está passando uma medicação e eu estou lutando com Deus para não dar essa medicação para ele, que eu não quero impor uma medicação, porque eu perguntei, doutora, é só no momento de agitação? Ela falou, não, essa medicação vai ser para a vida toda. Para poder acalmar e tranquilizar, até para ele não sofrer acidentes, né? Porque ele é muito agitado. E eu falei, mozão, nós vamos ter que comprar uma briga com Deus para Deus direcionar. A vida do crente é uma vida direcionada por Deus. Ou nós acatamos a medicina e damos o remédio, ou nós buscamos uma direção de Deus para Deus acalmá-lo e abrirmos mão do remédio. Amém. Mas estamos na direção. Amém. Então gostaria de trazer essa notícia para os irmãos que conhecem o Bento, continuar orando por eles. Os irmãos sabem que ele é fruto de um milagre, né? É verdade. Conhecem a história. Deus continua fazendo milagres. De fato. O Bento veio e nós descobrimos um tumor no ovário direito da minha esposa. Se ele não vem, a esposa hoje estaria toda acometida com câncer. Mas, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui. E eu gostaria de ser sincero e dizer que quando eu preparava essa mensagem aqui, essa mensagem é fruto de uma reunião de obreiros que eu tive no domingo passado.
reunião de obreiros, eu peguei essa palavra ministrada pelo meu pastor, e eu peguei para mim essa palavra, e eu queria dizer para os irmãos que eu tenho certeza absoluta que essa mensagem que eu vou ministrar hoje, ela vai falar mais comigo do que com os irmãos. Porque seria hipocrisia eu trazer uma palavra aqui apenas para aplicar e não ser confrontado pela palavra que eu prego. O verdadeiro pregador, aquele que sobe ao púlpito, aquele que sobe à plataforma para poder ensinar, tem que ter a ciência que antes da palavra ser ministrada, essa palavra precisa confrontar o próprio. Aleluia! Então eu tenho certeza que Deus vai falar com os irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra também vai falar poderosamente ao meu coração. E eu ia pedir a Dani para me auxiliar aqui em alguns textos, tá? Nós vamos participar de uma aula de seminário aqui. Então a Dani vai me auxiliar em alguns textos que nós vamos ler. E eu quero trazer essa mensagem através de um viés bíblico, mas partindo também de um viés filosófico. Por que eu digo que nós iremos partir de um viés filosófico? Porque quando nós paramos para estudar um pouco sobre filosofia, nós podemos observar que a filosofia ela tem tudo a ver com o nosso modo de pensar. A filosofia ela nos faz analisar a nossa própria vida e através de algumas indagações nós podemos refletir qual é a nossa relevância na sociedade e qual é a nossa relevância no grupo a qual eu estou inserido, qual é a relevância que eu tenho na igreja que eu congrego, qual é a relevância que eu tenho como obreiro na igreja que eu faço parte. Então, filosoficamente, eu sou levado a fazer algumas perguntas que vão me confrontar. Eu sou levado a fazer algumas perguntas que vão me fazer refletir sobre qual é o meu papel no meio em que eu estou inserido. E como é um culto cristão, como nós estamos inseridos aqui numa igreja evangélica, eu quero fazer aqui a primeira pergunta que me faz refletir. Eu quero fazer aqui a primeira pergunta que me leva a analisar como é que tem sido a minha vida espiritual no convívio cristão que eu estou inserido. E a primeira pergunta que eu faço para a igreja é: qual seria o nível espiritual da igreja que eu congrego se todos orassem como eu? Será que a igreja que eu congrego estaria num nível elevadíssimo, pronto a combater no mundo espiritual contra potestades, hostes espirituais da maldade, conforme diz Paulo em Efésios capítulo de número 6? A pergunta que me faz refletir é: qual seria o nível espiritual da igreja que eu congrego se todos orassem como eu?
E essa pergunta você vai responder para você mesmo. Irmãos, e uma coisa que me chama muita atenção é que e eu ensinei isso aqui no seminário uma vez. Nós precisamos mudar a nossa postura concernente à oração. Precisamos esquecer aquela maneira robotizada de orar. Aquela maneira mecânica de orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite eu me encontro em Tua presença. E aquela coisa repetitiva, dia após dia. Oração não é algo mecânico. Oração não é algo robotizado. A oração é o meio que eu tenho para me derramar na presença de Deus em sinceridade. É através da oração que eu me conecto com Deus, colocando diante do altar todas as minhas aflições, todas as minhas angústias, tudo aquilo que me aflige. É o meio que eu tenho de ser sincero com Deus. Aleluia! É através da oração, irmãos. E quando eu falo disso, eu estou falando que nós precisamos mudar a nossa maneira de orar e falar para Deus aquilo que te aflige. Ô Dani, abre lá no Salmo 73. Olha a oração desse salmista. Oh, meu Deus, Todo-Poderoso. Salmo 73 é a oração de Asaf. Pode colocar. Isso aqui é interessante, irmãos, porque o Salmo 73, ele vai falar da oração do salmista Asaf. E ele vai falar aqui sobre a sinceridade que Asaf tinha com Deus. Olha só a oração desse salmista. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Versículo 2. Agora preste atenção. Quando eu falo que a oração tem a ver com sinceridade, tem a ver em colocar diante do altar aquilo que me aflige, quando nós analisamos a oração do salmista Asaf, ele foi fiel, ele foi temente a Deus, ele foi sincero com Deus, e ele falou: eu quase me desviei da presença. Senhor, eu não estou aqui para ser hipócrita, não. Quando eu olho os ímpios prosperarem, quando eu olho a vida dos ímpios dando certo, e eu que sou temente a Deus, eu que sou fiel, não vejo nada dando certo, isso está acabando comigo. Meu Deus! Olha a sinceridade de um homem em oração, irmãos. Jesus da glória. E ele falou para Deus: eu tive inveja. Eu tive inveja. Oração é isso. Olha a oração dele. Quanto a mim, Asaf, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Trocando em miúdos, eu quase desviei. Meu Deus! Se é oração sincera. Aí versículo 3. Pois eu tinha inveja. É por isso que a oração é terapêutica. É verdade. É por isso que a oração é o melhor meio de tratarmos da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. A psicologia é muito bom, a terapia é muito bom, mas melhor que a terapia, melhor que a psicologia é o joelho do altar. Glória a Deus! Aleluia! Porque é no joelho que tu vai falar para Deus o que está te afligindo. É no joelho que tu vai colocar para fora aquilo que está te atormentando. É por isso que o salmista Davi, ele vai dizer: quando eu me calei, Olha aí! quando eu me calei, os meus ossos quase apodreceram. Meu Jesus! A oração é terapêutica, irmãos. A oração é a nossa melhor terapia.
de parar dessa questão que nós aprendemos desde cedo, essa oração robotizada, essa oração mecânica, essa oração que verdadeiramente não passa do teto da igreja. A oração, irmãos, é algo que eu vou me derramar. Por exemplo, eu posso ter uma desavença aqui com a Suzana. Senhor, eu tive uma desavença com a Suzana. Eu não estou suportando olhar para a Suzana, mas ela é minha irmã. Senhor, eu não consigo falar com a Suzana, Pai, mas eu estou vindo no joelho, Pai. Isso está me incomodando, meu Pai. Me ajuda! Oração, irmãos, eu vou falar para Deus o que está me incomodando. Aleluia! Aleluia! Aí, olha só que interessante. Ele questiona com Deus, ele no joelho, ele fala que quase se afastou, sentiu inveja. E é isso que Deus quer. Deus, ele quer sinceridade. Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele com sinceridade, com verdade, colocando aquilo que está nos afligindo. Aí deixa eu ver se é o versículo de número 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. 13. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ou seja, parece que está sendo em vão eu ter uma vida limpa, pura. Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. 15. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Ele está no joelho, ele está falando com Deus. Quando eu pensei em entender por que os ímpios prosperam e eu que tenho uma vida fiel, parece que as coisas não acontecem, eu fiquei meio perturbado quanto a isso. Aí entra a questão da oração, porque quando nós oramos, Deus revela coisas. Versículo 17. Ele está turbado. Aí ele diz: até que eu entrei. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O que Asaf está falando aqui? Tudo foi descortinado quando eu entrei no santuário em oração. O leque se abriu e Deus me revelou qual seria o fim deles. Tudo isso foi revelado a Asaf através da oração. Irmãos, qual seria o nível da igreja que eu congrego se todos orassem como eu? Sabe qual é o problema? É que nós estamos acostumados a ter uma vida de oração quando o negócio aperta. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu esteja 1 ano sem ver a pastora Cláudia. E a pastora Cláudia é muito minha amiga. Amiga, companheira de ministério. E ela sabe disso, sentimos disso, mas eu sumi. Aí 1 ano depois eu ligo para a pastora Cláudia e digo: pastora Cláudia, minha amiga, me socorre. Eu estou precisando de R$2.000 para quitar uma dívida que eu adquiri. E se a senhora me emprestar, eu vou lhe pagar em tal dia. E a pastora Cláudia, ela vai analisar: poxa, evangelista Vinícius é muito meu amigo, companheiro de ministério. Tudo bem que ele sumiu durante 1 ano, mas ele está precisando. Então eu vou emprestar esse valor a ele. E a pastora Cláudia vai e me faz esse Pix. Eu recebo o Pix,
na data marcada eu apago, né, o valor que ela me emprestou e sumi novamente. Aí, alguns anos depois, eu torno a ligar para a pastora Cláudia. Minha amiga, quanto tempo! E aquela coisa toda. A senhora pode me emprestar R$2.000 novamente? Ela vai avaliar. Poxa, ele some, é meu amigo, mas eu emprestei, ele me pagou direitinho. Eu vou dar novamente esse valor a ele e ela vai e me empresta R$2.000 novamente. Chega a data marcada, eu devolvo e sumo. A terceira vez que eu ligar para a pastora Cláudia, quando ela vê meu número, Evangelista Vinícius Salviano, o que ela vai pensar? Ele vai me pedir dinheiro emprestado novamente. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando você dobra o seu joelho para orar, o que Deus pensa? Olha isso. Está me procurando porque está precisando. Meu Deus. Está me procurando porque apertou alguma coisa. Está me procurando porque está em falta de alguma coisa. E esse é o mal da nossa geração. Estamos acostumados a ter uma vida de oração quando o negócio aperta, quando o filho se desvia, quando o marido está enterrado na cachaça. Quando as coisas apertam, nós somos levados a procurar Deus em oração. Mas não é isso que Deus quer. Precisamos entender que oração é um relacionamento que precisamos ter com Deus. Oração é relacionamento. Eu não vou procurar Deus apenas quando as coisas apertam, não. As coisas vão apertar sim, mas quando apertar, vai apertar. Eu tendo um relacionamento com Deus. Amém. Precisamos entender isso. E olha só, que exemplo lindo que nós temos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô Dani, abre lá, Mateus capítulo de número 26, versículo 36. Deus, Santo de Israel. Gente, quando eu digo que a oração é terapêutica, quando eu digo que a oração é um dos melhores meios para tratarmos da nossa saúde emocional, mental e principalmente espiritual, Jesus é o exemplo vivo disso. Nesse contexto aqui estava chegando o momento da morte. Ele já estava pressentindo isso. E olha só o texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Eu quero que vocês saiam daqui hoje convictos, cônscios quanto a isso. Não existe vida cristã sem oração. Se o próprio Jesus teve uma vida de oração, nós não podemos viver longe de oração. Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Paulo, quando escrevia as cartas: rogo por vocês, estou sempre orando por vocês, estou sempre colocando vocês em minhas orações, estou sempre em súplica por vocês. Ou seja, a oração fazia parte da vida dos personagens bíblicos. E no momento do fim da vida terrena de Jesus, ele vai ao Getsêmani, leva os discípulos e vai a um lugar reservado com o Pai para orar. Aleluia. Se o próprio Jesus orou, por que eu não tenho uma vida de oração? Aí olha só que interessante, versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, aí começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O que acontece é que, como homem, ele já estava sentindo o pavor da morte. Ele estava sentindo a amargura da morte. É como se você, irmãos, eu sei que vou morrer daqui a pouco, isso já está me agoniando, isso está me apavorando, isso está me deixando com medo. E pressentindo
sentindo a morte, ele foi para a oração. E no versículo 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica comigo, vigia comigo. Eu preciso de amigos, eu preciso de vocês, eu preciso de alguém para orar comigo, eu preciso de alguém para vigiar comigo. E versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Ele se derrama e coloca o rosto em terra, em oração, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se não tiver como, se tiver como resolver isso de outro jeito, faça. Mas como homem, ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que no momento da morte, o lugar que Jesus foi para a oração. Aleluia. Foi para o joelho. E é por isso que eu vim hoje aqui para fazer essa pergunta e te fazer refletir. Qual seria o nível espiritual da igreja que você congrega se todos orassem como você? Sabe como eram resolvidos os problemas da igreja primitiva? Os problemas da igreja primitiva eram resolvidos na oração. Atos capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Herodes se levantou contra a igreja, matou Tiago à espada, colocou Pedro na cadeia, guardado por 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para poder prender um homem, né? E o versículo de número 5 é o versículo que eu amo, pois diz assim: Pedro, pois, estava sendo guardado na cadeia, mas a igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. É assim que se resolvia problemas, com o joelho no chão. E eu vim hoje aqui para te dizer isso. Se você ainda não tem uma vida de fervorosa oração, você precisa mudar esse hábito hoje. Você precisa mudar essa postura hoje. Você precisa mudar isso na sua vida hoje. Irmãos, me perdoe. Chega dessa mesquinharia de passar 10 minutos de oração por dia. Chega! Espírito! E quando eu digo que essa mensagem fala comigo, fala mesmo. Porque se a gente não vigiar, você fica num aplicativo e vai para outro. E entra num aplicativo e vai para outro. Quando você olha, já se passaram 2 horas. Meu Deus! E você ali na tela. 2 horas. E você ali na tela. É por isso que Jesus falou para os discípulos: não podeis velar comigo nenhuma hora. Meu Deus! Nenhuma hora vocês podeis velar comigo? É a pergunta que eu faço hoje. Será que não podem velar em oração com Deus nenhuma hora? Precisamos mudar a nossa realidade. Se a nossa comunhão com Deus não for boa, tudo dará errado na nossa vida. Não como dar certo. Não tem como dar certo. Precisamos aumentar o nosso nível de oração. Precisamos aumentar o nosso nível de comunhão. É tempo de mudar. E eu falo isso com fervor. É tempo de mudar. Aleluia! Alabaxá, alabaxúia.
sua igreja se todos orassem como você? Meu Deus. Santo Deus. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Oh, Deus. A segunda pergunta que eu faço, para nos fazer refletirmos: Oh, Senhor da glória. como seria o nível de comunhão da igreja que você congrega se todos perdoassem como você? Meu Deus. Como seria a comunhão entre os irmãos da igreja que você congrega se todos perdoassem como você? Precisamos entender isso porque Jesus no Novo Testamento nos deixa claro que nós só vamos conseguir ter um relacionamento vertical se tivermos um relacionamento horizontal, sadio com o nosso próximo. Aleluia. Irmãos, eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que é uma tarefa muito difícil perdoar. E eu já vivi isso na pele. Mas não tem como correr. Se quisermos ter uma comunhão com Deus, precisamos manter uma comunhão com o nosso próximo. Amém. E Jesus ele vai deixar isso claro. Por favor, Dani, abre lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então perceba que só tem perdão celestial se houver perdão entre os irmãos. É condicional, perfeito, é a palavra perfeita, é condicional. A condição para receber o perdão divino é perdoar o meu próximo, senão vira hipocrisia, dobrar o joelho e dizer: Senhor meu Deus e meu Pai, venha perdoar todos os pecados que eu tenho cometido. E Deus lá de cima está dizendo: como eu vou te perdoar, cabra, se você está dificultando o teu relacionamento com o teu próximo? Tem que perdoar uns aos outros. Como seria o nível de comunhão entre os irmãos da igreja que você congrega se todos perdoassem como você? Amém. É condicional. Aí versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Volta agora, Dani, vai lá para Mateus capítulo de número 5, versículo 21. Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos. E aqui o contexto fala de relacionamento. Todo mundo sabe que do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus é o capítulo das bem-aventuranças. É uma série de ensinamentos práticos que Jesus passa para melhorar o nosso relacionamento com o próximo, para termos uma vida prática. Aí Jesus diz, né? Ó, já está lá, né? Que não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de lobo será réu do fogo do inferno. Relacionamento. Versículo 22. 23. E, portanto, olha só a questão, como é que é séria. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Deus da glória. Oferta e altar fala de culto. O modo antigo dos judeus cultuarem era trazendo oferta ao altar e oferecer isso a Deus. Então, quando fala de oferta e altar, está falando de culto, de prestar culto. Aí Jesus está dizendo, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e no meio do caminho te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você. Perceba o seguinte, eu estou indo para a igreja e no meio do caminho eu me lembro que meu irmão tem alguma coisa contra mim.
Não é que eu tenho alguma coisa contra ele, né? Mas se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, nem vem cultuar. Meu Deus. Nem vem, porque Deus não vai receber. O negócio é sério demais, irmãos. Fazer parte do reino é sério demais. Viver uma vida aos moldes do Evangelho é sério demais. E Jesus está sendo claro. Tu lembrou que tem alguma coisa contra? Nem vem, porque eu não recebo culto. Faz o seguinte, deixa a tua oferta, vá a teu irmão e se conserte com ele. Mesmo sabendo que não veio de você, veio dele. Mesmo sabendo que você não tem culpa, é ele. Deixa a tua oferta, se conserte com ele e depois você vem. Porque como eu estou dizendo aqui, antes do nosso relacionamento vertical, nós precisamos ter um relacionamento horizontal. Evangelho é isso. E eu sou sincero com os irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Existem pessoas que são problemáticas demais, irmãos. Eu ouvi um pastor dizendo certa feita que existem pessoas que o demônio entra dentro delas e elas tocam terror na igreja. Mas existem outras que são tão complicadas que é elas que entram dentro do demônio e tocam o terror. Existem pessoas que são complicadas demais e aí a gente precisa do fruto do Espírito. Eu tiro o chapéu para quem tem o dom de pastorear, de lidar com pessoas. É uma graça, irmãos, porque para lidar com pessoas não é fácil. E quando eu digo que para perdoar de fato, dependendo das circunstâncias, é só uma atuação divina. É só uma atuação divina. Eu me recordo muito bem que eu devia ser diácono ou presbítero na época. Um certo obreiro levantou uma calúnia contra a minha pessoa e eu fiquei desesperado tentando provar o contrário. E nesse desespero eu falei, Jesus, e o meu pastor virou para mim e falou assim, fique tranquilo, a verdade sempre vem à tona. Sempre vem. Não se desespere tentando se justificar, pois quem te justifica é Deus. Permaneça de pé e faz a obra. Palavras do meu pastor. Permaneça de pé e faz a obra. A verdade sempre vem à tona. Irmãos, aquela palavra veio com um refrigério para mim. Mas dentro de mim eu estava muito magoado e sentia ódio da pessoa que levantou essa calúnia. Estou sendo sincero, eu sentia ódio. Todas as vezes que soava o nome dessa pessoa, aquilo dava uma raiva dentro de mim. E eu era um presbítero. Olha só. Se eu visse essa pessoa de um lado, eu tentava atravessar para o outro. Não queria cruzar. Com medo de fazer alguma coisa. Até que um dia eu falei, Deus, no joelho. Sincero com Deus. Falei, se o Senhor voltar hoje, eu vou para o inferno. Magoado, sentindo raiva, com ódio do meu próximo. Se o Senhor voltar hoje, eu vou para o inferno. Por favor, Pai, me ajude a perdoar. É por isso que eu digo que existem situações que é só um milagre. E eu levei essa situação para o joelho, porque por mim mesmo eu não conseguia. Por mim mesmo eu não tinha forças para perdoar. E eu falei, eu preciso da sua ajuda, Pai. Me ajude a perdoar. Me ajude a tirar esse sentimento de mim. Amém. Me ajude, meu Deus. Irmãos, e eu senti a intervenção divina na minha vida. Eu senti a intervenção divina na minha vida, irmãos. Quando eu ouvia o nome dessa pessoa, isso não me fazia mal mais. Eu vi essa pessoa na rua, eu peguei ele, dei um abraço, dei um beijo no rosto dele e falei, me perdoa. Ele não entendeu nada, eu falei, me perdoa. Ele falou, mas você está me pedindo perdão? Eu falei, sim, porque por algum momento eu desejei o teu mal, eu te odiei, eu quero o teu perdão, meu irmão. Amém.
que isso não te fere mais. Glória. Quando você lembra da calúnia, Deus. mas dentro de você isso não te fere mais. Seja o teu nome. Você sabe que de fato Deus trabalhou e você conseguiu liberar o perdão. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória. Louvado seja. Qual seria o nível de comunhão da igreja que você congrega? Se todos perdoassem como você. A hora já está indo, mas só um exemplo da minha esposa Renata. Nós fomos no aniversário de um pastor amigo meu aqui em cima, eu não lembro o nome da rua. Nós fomos num aniversário ali. E olha só que interessante, irmãos. Quando nós não liberamos o perdão, as bênçãos são travadas. O mundo espiritual tranca. Quer ver um exemplo? A minha esposa, ela teve um conflito muito grande com uma irmã lá da igreja. Igreja, nós somos irmãos. Acontece mesmo. Não é? Pessoas imperfeitas. Exatamente, um convívio de pessoas imperfeitas. E Renata teve um conflito com a irmã. E ficou nesse conflito durante 2 meses. Aí nós viemos aqui, eu não fui pregar nada, eu só vim participar do culto. Só vim cultuar, comemorando o aniversário de um amigo meu. Irmãos, Renata está lá do meu ladinho, eu aqui, Renata aqui, minha esposa. Veio uma irmã, é por isso que eu creio em visões, creio em revelações. Eu creio que quando Deus fala, Ele usa mesmo. A irmã veio falando em línguas estranhas, parou no ouvido de Renata. Eu aqui, Renata aqui. Ela parou no meio, falou para Renata: assim te diz o Senhor. Aí Renata já começou a desabar em lágrimas, né? Enquanto você não liberar o perdão, eu não vou abrir as portas que eu tenho a abrir na sua vida. Assim diz o Senhor. E a mulher voltou. Estava travada as portas. Renata absorveu aquilo. E no culto de Santa Ceia, lá na igreja, nós temos uma mania de trocar o pão, né? Troca o pão dizendo que tem comunhão com você. No momento que Renata pegou o pão, ela foi nessa irmã que ela tinha um conflito em lágrimas, trocou o pão com a irmã, olhou nos olhos da irmã e disse: me perdoa, eu tenho comunhão com você. E se abraçou. Isso foi no domingo de Santa Ceia. Na próxima semana, Renata era professora numa escola. Na próxima semana, depois desse evento, Renata foi convidada para ser coordenadora numa outra escola. Olha a porta se abriu, estava travada. Tudo por causa da não liberação do perdão. A porta trava, literalmente. Ela foi chamada para ser coordenadora. 3 meses depois, atuando como coordenadora, a diretora da escola que ela estava trabalhando passou no concurso público e chegou o convite para Renata: você quer atuar como diretora na escola? O nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com o próximo. Enquanto não liberar perdão, a porta fecha. O céu fica de bronze. O negócio é sério, irmãos. Se for para viver o cristianismo de qualquer jeito, é melhor estar no mundo, irmãos. Se abraçar a fé em Cristo, se entregue de corpo, alma e espírito e vamos andar da maneira que Ele quer. Vamos andar do jeito que Ele propôs no Evangelho. Cristianismo é isso. Louvado seja o teu O nome. negócio é sério, servir a Deus é sério, irmãos. Aleluia. E a última pergunta que eu faço aqui, para encerrar: qual seria a situação financeira da igreja que você congrega se todos contribuíssem como você? Meu Deus. Se todos contribuíssem como você, será que a igreja estava com a porta aberta ou fechada?
Se todos contribuíssem como você, será que a igreja atenderia a um maior número de necessitados? Ou aumentaria o número de necessitados dentro da igreja? Irmãos, isso é uma pergunta que nos faz refletir. E essa espada corta muito para mim. Porque se eu pegar minha família no final de semana para levar no McDonald's, irmãos, eu deixo no mínimo 200 pratas. 4 pessoas, ainda tem a netinha. É no mínimo 200 pratas para comer hambúrguer, comer batata frita e beber Coca-Cola. E muitas vezes há uma necessidade dentro da igreja e quando vai tirar o dinheiro é 10 reais. Meu Deus! Qual seria a situação financeira da igreja que você congrega se todos contribuíssem como você? Porque, irmãos, às vezes nós temos disposição para dar 3, 4 mil no aparelho telefônico, mas não temos disposição para dar 10% da nossa renda para ajudar a obra. Aleluia! Qual seria a situação financeira da igreja se todos contribuíssem como você? Deus santo. O que eu quero é te fazer refletir. O que eu quero é te fazer pensar. Você precisa melhorar. Abre lá, Dani, Atos capítulo de número 4, versículo 34. Olha como era a igreja primitiva. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Isso aqui é uma igreja que estava iniciando. O contexto da época era um contexto de pobreza, muitas viúvas, e o texto diz que entre a igreja, no meio da igreja não tinha ninguém passando necessidade. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era esse o coração do povo da igreja primitiva. Era um coração voluntário em contribuir para poder suprir a necessidade dos necessitados. E hoje encontramos muitas pessoas com a mão fechada e o coração fechado quando se fala em dinheiro. E nós entendemos que tem um viés espiritual aí também. E precisamos entender que quem contribui porque ama a obra de Deus. Amém, aleluia. Se você contribui é porque você ama a obra de Deus. Aleluia! A contribuição, além de ser um gesto de amor, é um ato de fé. Né? Então, precisamos entender isso, irmãos. Não tem nenhuma ONG que sustenta as igrejas cristãs. As igrejas são sustentadas pelos dízimos e oferta dos fiéis. Não vem me dizer que pastor A faz isso, que pastor B faz isso. Não me interessa. Me interessa a igreja que você congrega. Como seria o nível espiritual? Como seria o nível de comunhão? E como seria a situação financeira da igreja que você congrega se todos contribuíssem como você? Eu me recordo de um pastor que fez uma campanha pedindo doações para ajudar asilos, pedindo doações para ajudar instituições de centro de recuperação e pedindo o povo para trazer roupa, trazer comida. E quando teve aquela doação em massa, o pessoal da assistência social chamou o pastor e falou: pastor, nós não temos condições de dar essas roupas para quem precisa. O pastor falou: por quê? Pastor, tem roupa mofada, rasgada, tênis furado. Irmãos, quando vai olhar nos mantimentos, é arroz de terceira, todo quebrado. Aqueles biscoitos que muitas vezes vêm na cesta básica, que os filhos não querem dar para a igreja. Olha isso, meu Deus. Não é esse o sentimento que tem que haver. Amém. Se eu como arroz de primeira, eu vou contribuir com arroz de primeira. Se os meus filhos comem piraquê, traquinas, que seja, eu vou contribuir com os meus filhos comem.
Amém. É esses sentimentos que precisamos ter. Amém? Amém. Fique de pé comigo